Oi pessoal, meu nome é Maria, e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente a minha vida. Na época, eu tinha apenas 9 anos e vivia com meus 6 irmãos em um sítio no interior da Bahia, lá pelos idos de 1975. Era uma época em que a vida no campo era simples e cheia de isolamento, mas tudo mudou em uma noite fatídica. Meus pais, Ana e Geraldo, haviam saído para visitar uns amigos, e nos deixaram sozinhos em casa. O que aconteceu a seguir, eu nunca vou esquecer. Neste vídeo, compartilho com vocês uma experiência que vivi quando meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns conhecidos e acabaram se atrasando. Eu tinha apenas 9 anos na época e estava em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação tomava conta de mim e meus irmãos começaram a discutir entre si. No entanto, a tensão logo se transformou em brigas e eu me vi no meio de uma situação caótica. Tudo o que eu queria era que meus pais voltassem logo e que a paz e a harmonia voltassem a reinar em nossa casa. Por volta das 23 horas, meus pais ainda não tinham voltado e eu comecei a sentir medo e preocupação em relação ao que poderia ter acontecido com eles. Porém, a discussão acalorada parou quando fomos interrompidos por um som aterrorizante. Uma risada arrepiante, alta e rouca ecoou pelo ar noturno, nos deixando com os cabelos em pé. Ficamos petrificados ao ouvir aquela risada tão macabra e cheia de maldade, que fez meu coração acelerar de medo. O pior de tudo é que parecia vir de todos os lados, como se fosse proveniente de uma presença invisível, escondida nas sombras da noite. O clima ficou tenso e opressivo, e uma sensação de medo tomou conta de mim e dos meus irmãos. Fiquei me perguntando quem ou o que poderia estar rindo daquela forma naquela escuridão assustadora. Morávamos em um lugar afastado e remoto, onde não havia luz do lado de fora e poucas pessoas passavam por ali, ainda mais tarde da noite. Eu nunca tinha sentido tanto medo como naquela noite, e essa risada maléfica ficaria gravada na minha memória para sempre. O pavor se espalhou como uma densa névoa, envolvendo cada canto da casa com sua gélida e aterrorizante presença. A risada horripilante cessou, deixando um silêncio carregado, que parecia ressoar com a agonia e o medo que nos consumiam. Meus irmãos e eu nos encaramos, com os olhos arregalados de apreensão, enquanto tentávamos desesperadamente descobrir a fonte daquela risada maligna. Qualquer ruído mínimo, qualquer movimento na escuridão, era suficiente para fazer nossos corações pularem de terror. O ar estava impregnado com uma atmosfera opressiva, como se o próprio mal estivesse à espreita, ansioso para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Não havia como escapar. Estávamos à mercê daquele terror que tomava conta de nós. O cenário sinistro que se revelava diante de nós envolvia a casa em um véu de pavor. Os ruídos graves e inquietantes que ecoavam lá fora se assemelhavam ao andar de um cavalo. Uma respiração densa e arrepiante se misturava aos sons, preenchendo o ambiente com um frio intenso. Senti um arrepio percorrer minha espinha e a sensação de ser observado por olhos invisíveis me invadiu com um medo inexplicável. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma materialização do próprio terror, nos lembrando que não estávamos sozinhos naquele lugar. Entramos no quarto dos meus pais, e ficamos todos abraçados em um canto. Eu podia sentir o medo na minha pele, o suor escorrendo pela minha espinha. Juro, naquela noite eu achei que era nosso fim. Se algo entrasse ali, éramos apenas um bando de crianças indefesas. E nossa casa, uma casa frágil de madeira, uma casa humilde, não tinha portas de ferro nem nada do tipo. Antigamente as casas do sítio eram assim. Eu esperava que meus pais chegassem logo. Só pensava nisso a cada segundo. Após um momento de terror interminável, os passos e o som ameaçador desapareceram, deixando para trás um rastro de pavor e desespero. Os minutos pareciam horas enquanto esperávamos nossos pais voltarem para casa. Quando finalmente eles chegaram, cerca de 40 minutos depois, nos encontraram em um estado de medo e angústia. Contamos tudo o que havia acontecido e eles ficaram chocados com o que ouviram. A partir daquele dia, nossos pais nunca mais nos deixaram sozinhos em casa. As noites se tornaram um desafio, com medo e ansiedade tomando conta de nós. Mas, com o tempo,
Conseguimos superar aquela terrível experiência. São Paulo, década de 1990. O bairro da Zona Norte foi palco de uma série de crimes brutais que aterrorizaram a comunidade. José Carniça Gonçalves, um criminoso violento e implacável, espalhou medo e caos com seus atos cruéis. Seu reinado de terror chegou ao fim em um confronto sangrento com a polícia, onde José foi finalmente abatido. Mas a morte não foi o fim para Carniça. Os policiais do batalhão que participaram da operação comemoraram a vitória, acreditando que a justiça havia prevalecido. No entanto, pouco tempo depois, eventos estranhos e aterrorizantes começaram a acontecer. Testemunhas falavam de sombras movendo-se sozinhas, sussurros malévolos no vento e uma presença sinistra que parecia sempre estar por perto. Os primeiros a perceber foram os policiais envolvidos no confronto. Pesadelos perturbadores começaram a assombrar suas noites, visões do rosto desfigurado de José, rindo enquanto se aproximava lentamente. Mas logo os pesadelos deram lugar a algo muito mais real. Em uma noite de tempestade, o oficial Silva, que havia dado o tiro fatal em José, foi encontrado morto em sua casa, com marcas de mãos ensanguentadas ao redor de seu pescoço. A investigação revelou que não havia sinais de arrombamento, mas testemunhas próximas afirmaram ter ouvido gritos de pavor pouco antes da meia-noite. A partir desse ponto, a morte de Silva desencadeou uma onda de terror entre os membros do batalhão. Um a um, os policiais começaram a desaparecer ou serem encontrados mortos em circunstâncias inexplicáveis. Sempre, ao lado dos corpos, havia uma marca feita de sangue. Uma mão com os dedos abertos, o símbolo macabro de Carniça. O medo tomou conta da Zona Norte. Os policiais, antes valentes e destemidos, agora viviam aterrorizados, sabendo que estavam sendo caçados por um inimigo que não podiam ver nem tocar. O fantasma de José Carniça estava de volta, não mais como um homem, mas como um espírito demoníaco, determinado a vingar-se daqueles que o haviam tirado do mundo dos vivos. Tentativas de exorcismo falharam, e a igreja local, impotente, declarou que a força que perseguia o batalhão era uma manifestação do mal puro. Padre Antônio, um sacerdote experiente em fenômenos sobrenaturais, foi chamado para ajudar. Ele revelou que a única maneira de pôr fim ao tormento era reencontrar os restos mortais de José, que haviam sido misteriosamente roubados do necrotério, e realizar um ritual de purificação. Em uma corrida contra o tempo, os poucos policiais restantes e Padre Antônio buscaram freneticamente pelos restos desaparecidos. No entanto, José, ou o que restava de sua alma condenada, estava sempre um passo à frente, aparecendo em visões horríveis para desencorajar e enlouquecer aqueles que o perseguiam. Finalmente, em uma noite de lua cheia, a equipe encontrou os ossos de José escondidos em um antigo armazém abandonado, um lugar que ele havia usado como refúgio durante sua vida criminosa. Preparados para o ritual, acenderam velas e começaram as orações de exorcismo, enquanto o ar ao redor se tornava denso e frio. O espírito de José Carniça apareceu uma última vez, mais furioso e aterrador do que nunca, tentando deter o ritual. Mas a fé e a determinação de Padre Antônio prevaleceram. Com um grito final de agonia, o espírito foi banido, e a presença maligna dissipou-se no ar. A partir daquele dia, a paz voltou à Zona Norte. Os sobreviventes do batalhão, marcados para sempre pelas tragédias que viveram, tentaram seguir em frente, sabendo que haviam enfrentado algo muito além da compreensão humana. A lenda de José Carniça Gonçalves tornou-se uma história sussurrada entre os policiais, um lembrete de que o mal pode persistir, mesmo após a morte. Meu nome é José, eu, minha esposa e nossa filha morávamos no interior de São Paulo, mas meus pais vieram do estado do Paraná onde nasceram. Por essa razão, sempre tivemos a vontade de morar lá. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma pequena propriedade na cidade de Sarandi, aproveitamos de imediato. Fizemos os preparativos e caímos na estrada com nossa mudança. A cada quilômetro que percorríamos,
avistávamos plantações e áreas agrícolas. No entanto, ao chegar na nova localidade, tivemos uma surpresa inesperada. As estradas de terra e o isolamento do local eram mais perceptíveis do que imaginávamos. Por isso ficamos alojados em casa de um vizinho até concluirmos a construção de uma pequena casa de madeira, ainda na beira da mata que havia em nosso pequeno sítio. Acabada a obra, estávamos agradecidos por iniciarmos aquela nova etapa com a compra de nossa propriedade. Iniciar a vida em uma nova cidade rural foi um remoinho de sentimentos. Conhecer os moradores próximos, descobrir as estradas e recantos, cada dia nós encontrávamos algo diferente. Nos integrando com os habitantes, sentíamos que pertencíamos àquele lugar, como se a pouco e pouco estivéssemos construindo uma aliança com os moradores e a terra. Recordo-me das tardes longas no preparo da terra para a semeadura, e construindo um pequeno celeiro rústico. Era um processo de estudar continuamente, nos adaptando à vida desse local tão distante e diferente do que já estávamos acostumados antes. Dia a dia o campo ficava mais familiar e o vínculo se tornava mais forte. Parecia que, com cada trabalho, estávamos fincando nossas raízes naquelas terras. Conversas em volta da fogueira, trocas de ideias e noites de estrelas. Assim eram os dias vividos alguns meses após o nosso chegada à redondeza. Aos poucos, a amizade entre nós e os moradores locais foi crescendo. Convites eram feitos frequentemente para refeições, reuniões ao redor da fogueira e ocasiões onde o Sr. Bento, um dos mais antigos da região, narrava histórias sobre tesouros escondidos. As lendas dessas terras eram conhecidas. Supostamente havia ouro enterrado desde os tempos dos colonos. A notícia despertava a curiosidade, assim como o receio. Alguns dos mais velhos nos advertiam sobre más energias, que talvez não estivéssemos preparados para enfrentar. Mesmo assim, a tentação de encontrar ouro me fazia ficar pensativo. Mas, é importante nos lembrar que nem sempre tesouros escondidos nos trazem fortunas. Às vezes eles nos trazem problemas de uma forma que nem sonhamos. Certa noite, tive um sonho atormentador, que me surpreendeu de forma desconcertante. Na minha visão, vi uma estrada que eu já tinha percebido antes, uma cerca e uma árvore. E no pé da árvore, no barranco da rodovia, algo estava enterrado. Parecia uma caixa, e eu me questionei sobre o que poderia conter dentro dela. Então, comecei a cavar, carregando ansiedade e desejo. No entanto, quando abri, meu choque foi imenso. Não era uma caixa, era um caixão. Vi-me lá, com as mãos sujas de terra, contemplando um esqueleto e um monte de moedas de ouro e correntes reluzentes. A sensação foi tão realista, que quando acordei, meu coração quase saltou para fora do peito. Contei tudo à minha esposa naquela manhã, ela ficou aterrorizada tanto quanto eu. Parecia que o passado estava me dizendo algo, muito mais que um simples sonho. Silvia, minha esposa, ficou assustada quando lhe contei o meu sonho. Ela nunca foi se intrometer em coisas perigosas ou sobrenaturais, e tentou me convencer a não mexer nisso. Afinal, ela sabia que poderia haver consequências às minhas aventuras e ambição. No entanto, era como se eu estivesse sendo atraído para desvendar tal segredo, apesar de minha esposa estar preocupada. Eu era cabeça dura o suficiente para não resistir à ideia de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo. Meu desejo de conseguir o ouro enterrado me impulsionava, ainda que esse sentimento deixasse Silvia temerosa. Algumas noites após meu sonho, minha amada esposa, Silvia, começou a ficar amedrontada. Desde então, ela não estava bem. Toda vez que ela se aproximava da floresta para buscar lenha, ela sentia alguém a observando, o que a deixava muito aterrorizada para ficar sozinha em casa. Meu coração estava repleto de preocupação, vendo ela daquela forma, mas eu não sabia como ajudar. Algo ruim se instalou na tranquilidade da nossa residência, e eu quero que vocês saibam que isso não é um assunto fácil para mim. Contar esse relato de certa forma me leva de volta para aquele pesadelo que vivemos. Um dia de manhã, movido pela maldita ganância, resolvi ir até o local que havia visto no sonho. Coloquei uma velha pá no carro e peguei a estrada. O local era perto. A adrenalina tomava conta do meu corpo conforme eu me aproximava do local, serpenteando pelas estradas de terra,
entre fazendas e matas nativas, cheguei enfim ao local. Era exatamente igual ao meu sonho. A árvore, a cerca de madeira, tudo igual. Retirei a pá do carro e quando ia começar a cavar, um arrepio tomou conta do meu corpo. Uma sensação horrível de que algo maligno estava presente ali. Senti náuseas e uma sensação ruim. Um medo imenso tomou conta de mim de repente. Não tive coragem de prosseguir, o medo foi maior. Coloquei a pá no carro e voltei para casa o mais rápido possível. Mas algo maligno me acompanhou sem eu dar conta disso. Naquele anoitecer, nos reunimos e desfrutamos de um delicioso jantar, conversando sobre o sítio. Por fim, foi hora de dormir. No entanto, logo depois, tive um sonho terrível, que me deu uma sensação de que estava sendo perseguido por algo desconhecido. E quando acordei, minha esposa também estava acordada por causa dos meus gemidos e gritos. Tentei lhe explicar sobre o pesadelo, mas antes que pudesse terminar, ouvimos um barulho alto no telhado da casa, como se alguma coisa estivesse tentando derrubá-lo. O medo tomou conta de nós e então ficamos ali, esperando que aquele momento passasse. Em meio ao silêncio, comecei a orar para que tudo aquilo se dissipasse. Toda a nossa casa parecia estremecer, e parecia que havia algo maior que nós lá fora. Era um som de passos fortes, e uma respiração que parecia vir de algum lugar desconhecido. Ficamos aterrorizados, e com medo que o teto desabasse. Então, de repente, ouvimos algo que nunca havíamos ouvido antes, o som de asas gigantes batendo no ar. Mais ainda, a nossa casa inteira começou a tremer. Era como se algo gigantesco estivesse saindo voando acima do telhado e o último som que ouvimos foi o bater de asas deste ser misterioso que nos deixou completamente aterrorizados. Depois de curto tempo de hesitação, decidi reunir forças e ir para fora. Olhei para a colina distante e consegui avistar algo incomum. Aquilo que parecia um morcego gigante, voava distante, sobre as árvores, oscilando sobre as copas das árvores. Os reflexos da luminosidade lunar iluminavam aquela criatura que deslizava no ar com uma rapidez espantosa. Em poucos instantes, sumiu em algum lugar das montanhas vizinhas. Senti-me impotente para lidar com aquela situação, a mente cheia de confusão ao tentar desvendar o que estava diante dos meus olhos. A assombração que me atormentou por muito tempo, o sentimento de tremor e insegurança me atormentou indefinidamente. Me recordo nitidamente daquela vez que conversamos com os moradores e contamos que tínhamos avistado aquela criatura. Uma senhora, chamada Maria, com idade já avançada, nos escutou com interesse enquanto relatávamos o acontecido. Seu olhar, enrugado, tinha um aspecto de familiaridade, talvez identificando algo que dizíamos. Quando lhe contamos sobre o ser bizarro, ela abanou a cabeça tranquilamente como se existisse algo familiar em sua memória. Ela iniciou a nos contar sobre contos que ouvia quando era criança. Seu pai, um dos antigos moradores, falava sobre alguma criatura que assombrava aquela região. Porém, há tanto tempo ninguém mencionava isso. Para nossa tristeza, a narrativa daquilo que testemunhavam era exatamente a mesma criatura que tínhamos visto. Aquilo nos trouxe um sentimento estranho, como se a nossa experiência não fosse algo incomum, e sim fizesse parte de algo antigo que aquela comunidade abrigava. É assustador pensar que aquilo que enfrentamos pode ter se iniciado há tanto tempo atrás naquela localidade. Depois de tudo o que vivemos, decidimos voltar para a nossa cidade natal. Optar por vender aquela propriedade foi desafiador, mas necessário. Aprendemos muito com aquela experiência, mas sentimos que precisávamos sair dali. Buscávamos um ambiente mais seguro, um lugar onde sabíamos o que estava por vir. Entretanto, não foi fácil lidar com o medo e as incertezas que nos cercaram. Estávamos ansiosos para esquecer tudo e recomeçar, mas, com certeza, o retorno para casa nos trouxe alívio e uma sensação de paz que tínhamos tanto desejado. Chegamos ao final desta incrível narrativa. É terrível perceber que tais criaturas e circunstâncias assustadoras podem acontecer no dia a dia de pessoas comuns.